servo do Senhor. Quem quer continuar ouvindo o Senhor falar conosco nesta manhã? Glória a Deus. Muito obrigado. Glória a Deus. Igreja, Pai Senhor, eu quero ser breve, então eu vou pedir para você abrir comigo a Bíblia em Marcos, no seu capítulo 4. Eu prometo ser breve, mas eu acredito que Deus vai continuar falando conosco, amém? É estranho, porque a gente já prega há um tempo, só que quando a gente tem uma oportunidade dessa aqui, parece que dá um negócio na barriga, né? Eu estou impactado. Por um lado, ontem nós fomos ministrar em um congresso de jovens, e Deus batizou praticamente todas as crianças da igreja com o Espírito Santo. Jovens foram batizados. Fazia tempo que eu não via Deus arrebatar pessoas. Quase que o culto não acaba. Eu só não continuei lá porque eu estava com a minha esposa e precisava voltar para a Zona Leste, porque senão a gente iria emendar. O pessoal falou: fica, pastor. Eu falei: tem que descansar, amanhã tem culto. E o meu pastor me deu a responsabilidade, a oportunidade de ministrar. E eu confesso para vocês, diante do pão que vocês recebem aqui toda semana, eu acredito que eu tenho uma bisnaguinha hoje, pelo menos. Mas vai te abençoar, amém? Eu quero agradecer aos pastores que estão aqui na retaguarda, intercedam por mim. Eu ainda não conheço todos, eu estou aqui cerca de uns 2-3 meses, se adaptando, vindo. Eu acredito que só teve uma semana que eu não conseguia vir. A gente mora em Ferraz, eu e a minha esposa, mas a gente está se esforçando. Pelo menos os cultos de terça-feira e de domingo eu não perco. E eu quero desenvolver um pouco mais. Fiquei sabendo que tem até um futebol aqui. Eu falei: eu quero jogar. Só estou fora de forma, mas já já eu apareço lá. Amém? Vocês vão me ajudar? É um domingo de fortalecimento, e eu tenho uma direção de Deus aqui, uma palavra para você. Marcos 4, nós vamos ler a partir do versículo 26. E está escrito assim, Marcos 26. Eu vou pedir, por mais que tenha o telão, eu vou pedir para você ficar com a Bíblia aberta, tá bom? Por gentileza. A melhor coisa que a gente pode fazer é ler esse livro. 4, 26. Tudo que foi dito aqui, eu acho que talvez eu nem precisa fazer introdução. O que você falou aqui foi uma introdução. O que o Richard trouxe sobre passar do outro lado, minha esposa até olhou para mim e riu, porque ela já sabe que eu vou pregar. Ele já fez a introdução do culto. E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente como se um homem lançasse a semente Já dá para produzir aqui? Porque tem terra e tem semente, mas falta água. Só que o texto aparentemente não fala disso. Lançasse a semente à terra e dormisse, e se levantasse de dia ou de noite, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Eu vou ler de novo essa parte, tá? E a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Versículo 35 agora diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem, ou para o outro lado, como disse o Richard. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia a água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Por que vocês são tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Amém?
a Bíblia aberta aí. Eu prometo ser breve. Se nós fizermos um balanço da nossa vida como cristãos, acerca de lutas, provas e resultados, nós vamos chegar em uma conclusão que as lutas, as crises e as provas quase sempre são maiores que os resultados. Se você analisar a tua vida, se você analisar os seus dias, se você analisar a tua história, você vai ver que Deus parece que te e nos leva e nos permite passar por lutas e provas numa proporção maior do que os resultados que nós queremos para a nossa vida. E na nossa mentalidade de cristão deveria ser ao contrário, porque ninguém gosta de sofrer. Só que Deus permite o sofrimento porque todas as coisas cooperam. E quando Paulo afirma que são todas as coisas, são coisas boas e ruins. É mais ou menos assim: se está sendo confortável, coopera, mas se é desconfortável, também coopera. Se tem fama e nome, coopera, mas se não tiver, também coopera. Se eu estou sendo acolhido e abraçado, coopera, mas se eu sou pisado, humilhado e esquecido, também coopera. Só que olhando por esse lado, entre lutas, provas e resultados, quase sempre as provas são maiores e mais intensas. E eu quero usar uma língua, eu sei que tem criança, eu vou tentar usar uma linguagem parabólica para você entender. Entre o homem e a mulher, casado, porque isso é coisa para casal, nós sabemos que existe o ápice do relacionamento, no íntimo do casal. Vocês sabem o nome disso, amém? É maravilhoso, não é do diabo, e quem criou foi Deus. Só que aquele momento do êxtase dura muito. Sim ou não? Fala comigo, gente. A gente fica com vergonha. Você não fez filho orando? É bom ou não é? É só para casado, tá? É maravilhoso. Mas você já reparou o tempo que dura? Não acaba rápido, mas é intenso e é maravilhoso. Por outro lado, você já viu quanto tempo dura uma enxaqueca? Parece que as coisas ruins que causam dor foram projetadas por Deus para ter uma intensidade maior do que aquilo que gera prazer. Mas é porque no momento do prazer a gente entra numa zona de conforto e se esquece da vida. E no momento da crise a gente começa a entender qual é o propósito da vida. É por isso que se você for olhar para a vida, existem mais fases de luta e prova do que de prazeres. Porque o prazer é bom, mas não transforma o nosso caráter. Agora a luta é dolorida, mas ela gera Cristo em nós. E Deus usa essas coisas ruins e doloridas exatamente para nos fazer ir além na nossa fé. Se há uma coisa que Deus precisa desenvolver no cristão, é a fé. Não adiantaria nada estarmos aqui sem fé. Não adiantaria a palavra ser pregada sem fé. Não adiantaria reino sem fé. A epístola de João, capítulo 5, versículo 4, fala que a nossa vitória sobre o mundo é a nossa fé. Quando se trata do mundo atacar a igreja, porque nas palavras de Cristo em João 15, 19, fala que o mundo nos odeia e o mundo nos aborrece porque nós somos escolhidos dele. E o arsenal do mundo contra nós é muito grande. Mas se tem uma coisa que o mundo não apaga e não esfria na igreja, é a nossa fé. E eu quero liberar essa palavra essa manhã, porque o domingo é de fortalecimento. E se você estava aqui com a sua fé capengando, você vai ter uma semana de fé renovada e fortalecida. Estão comigo aí para dar glória? Deus usa essas questões para fortalecer a nossa fé. Então quando você se encontrar em algumas provas, não pergunte a Deus o porquê. Entenda, porque agora você tem palavra e baliza para entender. Deus quer fortalecer a minha fé. Jó conhecia a Deus limitadamente, de ouvir. Só que depois da situação que ele passou, tendo que enterrar 10 filhos, casamento em crise, ficando pobre, da noite para o dia, se tornando quase um aborto vivo, depois de tudo isso,
o nível que ele tinha aumentou, porque ele disse: antigamente eu só conhecia de ouvir falar, só que depois da crise, da pancada, da perda, de tudo que eu passei, eu ando de mão dada. Então o que você está passando, eu já quero profetizar isso, não é para te matar, não é para te destruir, não é para você ficar sofrendo a vergonha diante de ninguém. É Deus falando: eu quero te levar para um nível mais profundo de fé. E se tem um negócio que eu amo escrever, amo estudar, é sobre fé. Como o pastor Jairo disse aqui, eu acredito que no domingo passado, nós somos homens que vivemos pela fé. A Bíblia diz que o crente vive pela fé, amém? Não, é o justo. Amém? O justo vive pela fé. Tem algum justo aí? Não é mérito nosso, mas somos justos porque somos justificados. Então a nossa vida é uma vida de fé. E tudo que nós passamos como crise, luta e prova é exatamente a oportunidade que Deus nos dá de exercer a fé. Amém? Essa palavra fala muito sobre fé. O capítulo 4 de Marcos é um divisor de águas, porque Marcos está escrevendo para um público que eu acredito que eram os gregos, e os gregos sempre gostaram muito do sobrenatural, de ação. Eles eram atraídos por essas questões de ver alguma coisa sobrenatural acontecer. Então Marcos, escrevendo para esse público, sempre focou em Cristo, nas operações sobrenaturais e nos milagres que Jesus fazia. Só que o capítulo 4 é um divisor de águas, porque Marcos não vai escrever sobre milagre, Marcos vai escrever sobre o ensino e sobre a palavra. Porque milagre é bom, mas o que nos leva a viver uma vida transformada é palavra. E entenda que vai ter uma fase da nossa vida que Jesus vai trabalhar com muito milagre. Marcos capítulo 1, na casa de Pedro, foi só milagre. Marcos capítulo 2 fala que já não era um culto de milagre, era de palavra. Ele sabe o momento de milagre e sabe o momento de palavra. Do capítulo 4, versículo 1 até o 25, Jesus está falando com dois públicos. Quantos? Um público de multidão e um público de discípulos. E a igreja sempre foi e sempre vai ser assim: multidão e discípulos. A diferença de um grupo para o outro é que tem um grupo que só quer pão, peixe e milagre. Não vem pelo que Jesus é, vem porque Ele pode proporcionar. Mas o grupo de discípulo entende: se tiver pão, peixe e milagre, amém. Mas se não tiver, eu continuo com Jesus. Se não tiver milagre, eu não venho para o culto. Multidão, se tiver milagre ou se não tiver milagre, eu vou para o culto, porque eu vou por causa dele. Tem discípulo aqui? Jesus prega do 1 ao 25 só para a multidão, usando a linguagem parabólica. Só que quando chega no 26, Jesus não vai falar para a multidão, Ele vai falar para discípulo. E a parábola tem segredos para nós. Jesus começa dizendo assim, ó: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Jesus não usa a linguagem ou não fala explicitamente sobre água. E o público que está ouvindo Jesus é um público que entende, porque a maioria são camponeses e pessoas que trabalham no mar. Então eles entendem o tipo de linguagem que está usando. E na cabeça deles, eles estão mais ou menos assim: Jesus falou sobre semente, falou sobre terra, mas não falou sobre água. Então o que está acontecendo aqui? Só que Jesus está querendo ensinar eles, como Ele vai nos ensinar hoje. Amém? O homem lançou a semente à terra. Literalmente Jesus está falando sobre o reino. E quem quer viver o reino precisa aprender a plantar. E aí em vez... E o problema é que nós não temos a capacidade de esperar, porque toda pessoa que planta, toda pessoa que investe, sempre aguarda pela colheita e pelo resultado. Se você planta, você quer Agora fala para mim, independente do projeto ou da área, ser ministério, ser empresa, ser família, ser o comércio, uma micro ou uma empresa gigantesca, uma multinacional, todos nós investimos esperando retorno. O problema é que nós não temos paciência para esperar o resultado. E é nesse momento que vem medo, crise, preocupação e ansiedade. Só que o texto fala, lê comigo aí: o homem lançou a semente à terra e fez o que depois? Ele plantou, investiu e depois? Você consegue? Tem alguém comigo aí?
O primeiro louvor falou sobre confiança e descanso. Eu ouvi muito bem. No reino de Deus, nós temos que aprender a desenvolver a nossa fé. E a maior expressão da fé nem sempre é orar desesperado, mas é descansar baseado na palavra. Ele plantou no reino, investiu no reino, só que a preocupação dele não o impede de descansar. Ainda assim ele conseguiu dormir. Pastor, não estou entendendo. Eu sei que você já investiu e plantou muita coisa, e você está impaciente porque nós não conseguimos esperar a resposta de Deus. Mas Deus tem uma resposta para a tua fé. Volte a descansar. Uma pergunta: no seu momento que você está vivendo, e naquela noite que você não conseguiu dormir, preocupado com o amanhã, como que eu vou fazer, como que eu vou pagar, como que eu vou quitar, como eu vou acertar, o fato de você não ter dormido a madrugada te deu o resultado que você queria pela manhã? Então você só perdeu uma noite à toa. Deus quer que você volte a descansar. Eu estou profetizando isso. Deus quer que você volte a descansar. Por que nós não conseguimos descansar? Porque a ansiedade vem por causa de um questionamento: quando e por quê? Ou como e quando, melhor dizendo. Nós temos a promessa, temos o projeto, ouvimos a revelação, Deus deu a visão, o sonho, só que Deus não fala o tempo. Deus nunca fala como e Deus nunca fala quando. E o fato de nós não sabermos isso gera preocupação e ansiedade. É por isso que a gente não dorme. Fala pra mim que não é por causa disso. Meu Deus, como? Meu Deus, quando? Só que o texto fala que ainda assim ele conseguiu Além dele dormir, o texto fala assim, ó: e se levantasse dia ou noite. O texto é indefinido acerca dele levantar. Não fica definido se de dia ou se de noite, porque na ansiedade o nosso sono fica indefinido. Quem sofre de ansiedade não consegue nem dormir direito. Só que esse homem dormiu. Eu acho que Deus vai fortalecer sua fé para você voltar a descansar. Amém? E como eu falei para você, quase sempre a dúvida é como e quando. Só que lê a Bíblia aí comigo, pelo amor de Deus. Levantar-se de noite ou de dia, você só vai dar glória se você entender isso aqui. Eu falei que era uma bisnaguinha, tá? Mas você vai te alimentar. Ele plantou, descansou. O sono está indefinido. Só que quando ele levantou de manhã, o que aconteceu com aquela semente, gente? Ah, não. Lê comigo aí. E a semente brotasse e crê enquanto ele estava apenas descansando. Só que você acha que vai brotar e crescer com você agitado. Você acha que vai brotar e crescer com a sua insônia. Você acha que vai brotar e crescer com a sua preocupação. Deus está falando: o teu papel é descansar na minha palavra. Fazer a semente brotar é papel de Deus. Seu papel é descansar na palavra. Olha aqui. Quando nós descansamos em Deus, a proposta de Deus para nós não é só brotar, meu filho. Está escrito: brotou e cresceu. Levanta a mão que eu quero profetizar. A partir de hoje você vai voltar a usar a tua fé e descansar em Deus. E o projeto que Deus tem para a tua vida não vai ser apenas para brotar, vai ser para brotar e para crescer. Talvez você está olhando para o projeto e falando: Deus, mas é pequeno demais. Mas vai brotar e vai crescer. Mas a minha empresa é pequena demais. Mas vai brotar e vai crescer. Mas a minha fé é pequena demais. Mas vai brotar e vai crescer. Tem muita gente que brota, mas não cresce. Tem muita gente que casa, mas não cresce. Tem muita gente que abre empresa, mas não cresce. Tem muita gente que prega, mas não cresce. Mas a palavra sobre a Efatá é: o projeto vai brotar e vai crescer. Vai brotar e vai crescer. O que você precisa é descansar. E já que Deus gosta de quebrar a nossa expectativa, a palavra vem para arrebentar. Brotasse e crescesse, não sabendo ele como.
A tua preocupação é Deus como? Deus quando? O texto está falando, não sabendo ele, aconteceu ou não aconteceu? Mas ele sabia de tudo. Então você não precisa saber de todas as coisas. Você precisa descansar. Pega essa palavra. Talvez a tua formação acadêmica não te permite, mas descansa, porque ele vai fazer crescer e brotar. Aleluia. Toda essa parábola não é para a multidão. A multidão está ouvindo porque está no ambiente, mas é palavra para discípulo. E se tem uma coisa que Jesus gosta de fazer com o discípulo, é ensinar a descansar. A maior expressão da fé, olha aqui para mim, não é a madrugada que você passa mais chorando do que orando, porque aquilo não é oração, é choração. Você grita, berra, coloca Deus na parede, Deus não ouve. Ele só fica do lado falando, se recompõe, quando você estiver bem nós conversamos. Um exemplo. Eu moro em Ferraz. Estou vindo de uma agenda dirigindo minha Ford Edge. E eu estou no trânsito. Aí a minha esposa manda uma mensagem assim para mim: amor, tá onde? Falo, vida, já estou mais ou menos aqui no Tatuapé, mas tá trânsito, já chego aí. Ela me ama e confia em mim, é minha esposa, amém? Só que aí passa mais 10 minutos no trânsito. A impaciência dela: amor, já tá onde? Vida, estou no trânsito. Passa mais 10 minutos, manda o coraçãozinho: amor, tá por onde? Estou no trânsito, amor. Porque nós podemos controlar o volante, mas não o trânsito. Ela me ama, sim ou não? Mas ela confia? Ela confia, mas ela não sabe o processo do trânsito. E por não saber o processo do trânsito, ela não vai entender porque está Se ela entendesse todo o processo do trânsito, na primeira vez que eu respondesse estou no trânsito, ela esperaria sem mandar outras 10 mil mensagens. Estou dando um exemplo entre eu e ela. É mais ou menos assim. Tem coisa que Deus já falou com você, mas toda vez que você está lá, na madrugada, falando Deus cadê, Deus cadê, Deus cadê, está no trânsito aí em cima. Por que está demorando tanto? Palavra para discípulo. A expressão da fé é descansar na palavra. Atos capítulo 12, quem está preso? Pedro, a igreja. E quem está orando em liberdade? E o motivo da oração da igreja é porque Pedro está... Não era para ser o contrário? Porque Pedro está preso, mas ainda assim conseguiu dor. E a igreja que está livre está se matando de orar. O anjo foi, visitou Pedro na cela, passou a primeira, passou a segunda, passou a terceira porta que dava para a cidade. Todas as portas se abriram porque Pedro estava descansando. Quando Pedro entendeu que não era visão e era verdade, ele foi bater na última porta, que era a porta daí, aonde estava todo mundo orando para que Pedro fosse livre. Acreditaram que era Pedro, mas não estava orando. Então orar muito não diz que você crê muito, porque Pedro estava dormindo e descansando e estava vivendo o sobrenatural. Deus está falando, eu vou te levar para um nível de oração, mas eu quero que você aprenda a descansar na minha palavra. Descansa que eu cuido, descansa que eu guardo, descansa que eu livro, descansa que eu abro a porta, descansa que eu trabalho na família, descansa que eu salvo. O seu papel é exercer a fé e descansar. Isso aqui é para fortalecer a tua fé. Você não mostra que tem fé orando desesperado. Você mostra que você tem fé quando a tua natureza quer gritar e você fala, calma, Ele está no controle. Jesus terminou a parábola para os discípulos, contou mais uma parábola. E se você ler o versículo 33, o texto fala que Jesus falava apenas em parábola, na maneira que eles podiam compreender. Jesus usava a linguagem, um nível de linguagem que eles conseguiam entender. Porque se Jesus entendesse que não daria para eles entenderem, Jesus não falaria. Entende porque às vezes Deus não fala? Porque Ele só vai falar o que você consegue entender. E baseado no que Ele quer fazer na tua vida, nem você entende. Então Ele não vai falar toda hora, porque às vezes a nossa mentalidade está preparada para um feijão, mas a informação é uma melancia.
Então ele prepara a nossa mente para a melancia, para depois ele falar. Quando ele está em silêncio, não é porque ele é ruim ou porque ele não te ama. Como você fala, se eu não ver o que eu estou passando, está vendo tudo, mas a informação é muito grande para o teu momento. Se ele falar tudo que você vai passar ainda, você morre de depressão. Então ele prefere guardar o silêncio e ir cuidando de você no silêncio. É dolorido, não é? O silêncio de Deus é terrível, meu irmão. Eu não entendo muito de música, só que eu nunca vi música ter harmonia sem pausa. Isso aí pra dar um glória. Música só tem harmonia porque tem, e a pausa é o se. A história da tua vida é uma canção que Ele está escrevendo. Esse momento de silêncio é Deus falando, é só a pausa. No final você vai ver a canção que eu tenho da tua história. Até o silêncio de Deus é para fortalecer. Você pode levantar a mão para isso? Você chegou aqui com dúvida falando, faz tempo que o Senhor não me vê, faz tempo que o anjo não fala, profeta não fala, pastor não fala, estou entendendo nada. O silêncio é pausa, mas eu estou escrevendo a tua história. Jesus terminou o teórico. Agora, como discípulo, vamos para o prático. 35 é prático. E naquele dia, lê comigo. Eu li esse texto aqui milhares de vezes, sempre tentando extrair alguma informação. E eu achei um negócio aqui, só no 35. Nossa vida, o diabo e Jesus, tudo aí. Como assim, pastor? Nossa vida. E naquele, eu e você. Como assim, pastor? Não tem ninguém que eu conheço que nunca tenha passado ou que não vai passar por aquele. Todo ser humano e todo cristão que não passou, um dia vai ter que enfrentar aquele dia. E quem já passou até lembra, porque é uma fase da nossa vida que se pudéssemos arrancar da nossa história, arrancaríamos. Aquele dia é o dia que você descobre que alguém está traindo, é o dia que você descobre que alguém está se levantando, é o dia que você descobre a doença, é o dia que você passa, a fase que você passa, é o momento que você passa que causa dores, que se não fosse o cuidado de Deus, nem estaríamos aqui para contar a história. Todos nós temos ou passamos ou vamos passar por aquele dia. Jesus passou por aquele dia, Davi passou por aquele dia, José passou por aquele dia, todo cristão vai passar por aquele dia. E seja sincero, aquele dia dói. Eu já passei pelo meu, e você já passou pelo seu, e talvez você esteja passando pelo seu, e não dá para Deus tirar, porque faz parte da nossa história. Todos nós passamos e enfrentamos aquele dia. É o dia que a depressão quer falar mais alto. É o dia que nós dormimos sem querer acordar, e quando acordamos queremos voltar a dormir. Vamos trabalhar sem disposição, sem ânimo. É o dia que você não encontra resposta. É o dia que está dando tudo errado. A Bíblia é verdade, sim ou não? O choro pode durar uma e a alegria vem pela mão. A Bíblia é verdade, mas você sabe que teve dias que você chorou à noite e de manhã estava chorando também. Porque quando a Bíblia fala sobre o dia, não é apenas sobre um dia. Pode ser um mês, uma fase da vida. São momentos que fazem parte da história da nossa vida. E o problema não é só enfrentar aquele dia que é dolorido. O problema é que o diabo sabe e vê a nossa fragilidade e apela. Segunda parte do verso, sendo já tarde. Não entendi, pastor. Todas as vezes que você estiver chorando, enfrentando a dor daquele dia, o diabo vai sentar do teu lado e vai falar para você, tá tarde demais. Casar, você, tarde demais. Concluir a faculdade, você, tarde demais. Ver a restauração nesse ambiente, você, tarde demais. E quando esse tipo de seta entra na mente, a gente começa a definhar. E talvez você chegou aqui com o diabo falando isso pra você. Além de você estar na pior fase da tua vida, que é o dia, e é natural, o diabo tá falando pra você, desiste, não tem mais jeito, o tempo acabou, tá tarde demais, não tem mais solução. Só que aí Jesus senta do outro lado da cama
E o texto diz assim, ó: passemos para o outro. O diabo vem do lado falar, tá tarde. Jesus vem do outro falar, tá tarde nada, ainda dá tempo. Levanta a mão, ainda dá tempo de chegar do outro lado. Você chegou aqui falando, meu tempo acabou, isso não vai acontecer. Mas Jesus está fortalecendo a tua fé e falando, quem manda no tempo sou eu, quem manda na tua história sou eu, quem controla Cronos e Kairos sou eu. Eu vim falar para você, o tempo da tua história está na minha mão. Você vai chegar, vai chegar, vai chegar do outro lado. Só quem acredita, levanta a mão para adorar. Sou eu que dou a vida, sou eu que tiro a vida, que determino o tempo pra curar as feridas. Você vai chegar do outro. Sou eu quem faço. Será que você pode levantar e quem a mão? É homem pra pôr um ponto Ele tá final onde eu não coloquei. Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Recebe descanso. Descansa. Levante as mãos assim. Glória. Descansa. Oh, meu Deus. Descansa. Sou eu que tô tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisa descansar. Olha para essa pessoa e fala assim, descansa. Mas é um descansar com responsabilidade. Descansar em fé. Olha aqui. Responda para mim. Fé, confiança ou conhecimento? Estou perguntando, fé, confiança ou conhecimento? Quase de forma unânime respondemos como confiança. Só que você conhece, ou melhor, você confia no que você não conhece? Então tua fé está errada. Porque Paulo diz que a confiança é um elemento da fé, mas não se resume. Confiança é a expressão da fé, a base é conhecimento. Na proporção que conheço, confio. Sabe por que você está tanto tempo com essa pessoa do seu lado? Porque você conhece. O seu relacionamento te leva a conhecer. Conhecer nos permite confiar. Deus usou a boca do profeta Oséias não para falar confiemos, mas é conheçamos e prossigamos. Porque Deus não quer só que você confia, Deus quer que você o conheça, porque você vai ter base na tua fé. E a única forma de você conhecer Deus, Ele agindo na tua vida, é com isso aí que você está passando. Depois disso aí você vai conhecer Deus de verdade. A ordem de Jesus é partirmos para o outro lado. O texto diz, e eles deixando a multidão. Quem quer chegar do outro lado, abre mão e sai do meio da multidão. Não entendi, pastor. Tem promessa, Jesus mandou você ir para o outro lado e você até quer, mas continua nesse grupinho. Entendeu nada. Quer chegar do outro lado, mas não quer abrir mão de lugares. Quer chegar do outro lado, mas não quer sair do meio da panela. Quer chegar do outro lado, mas não quer abandonar a cultura. A primeira coisa, Jesus deu a ordem, vamos para o outro lado, então sai do meio da multidão. Quem quer chegar do outro lado tem que ter renúncia de coisas, pessoas e lugares, e até cultura, e dependendo até tradição familiar. Jesus vai te arrancar. Chelsea, par, kefa, sara, tritso, rapar, lienza, haditza, cavor, pliositara. Ele vai mexer aí dentro e vai te tirar. Porque quando você não quer sair por livre e espontânea do meio da multidão, Ele tira a multidão da tua vida, da tua casa, e Ele arranca com raiz e tudo. Segundo processo, e eles levaram Jesus consigo. Além de sair do meio da multidão, é entender, preciso depender dEle e levar Ele comigo. Não adianta eu ter os melhores projetos se sou eu que estou na frente, é Ele que vai na frente. Para a gente encerrar, eles entraram no barco em obediência, porque Jesus manda, estão em obediência. E quem está em obediência tem que ter uma vida tranquila, uma viagem tranquila, né? Vai nessa, inocente.
Quem está em obediência também toma pancada, também passa crise. E nunca pensa que, na onde eu estou pecando? Para de ser meritocrata, você não está pecando em nada. Se você tivesse pecado, Deus ia te mostrar e ia mandar você se consertar. Você simplesmente está passando por um momento de prova. Tem glória aí? Eles estão no barco em obediência por causa da ordem de G. Do nada vem uma tempestade, um temporal. O barco começa a se encher de... No desespero, eu acredito particularmente que foi Pedro. Foi ver Jesus. Porque se ele mandou, a responsa é... Eu ia chegar e falar: ô irmão, ajuda nós aí. A gente está aqui, a ordem foi sua, resolve. Fala pra mim que não. Quando o teu calo aperta, você não põe Jesus na parede, não? Beleza, não põe não, né? Eu sou dizimista, sou ofertante, não perco o culto, oro e jejum. Essa oração está parecendo do fariseu. Cuidado. O Senhor tem que resolver. Não tá... a expressão, não se te dá que pereçamos, é: eu estou morrendo, o Senhor não está vendo? O problema, para mim, o problema maior não foi a tempestade. E para mim, Jesus nem queria acalmar essa tempestade. É que todo mundo prega, né? A parte da conveniência. Jesus vai acalmar a tempestade. Eu não vou pregar isso para você não, tá? Vou pregar o que está no texto. Todo mundo quer a parte conveniente. Só que a parte conveniente não trata. Só dá conforto, comodismo. Passar a tempestade, eu acredito que daria para entender. O problema é chegar em quem pode resolver, quem é o dono, quem deu a ordem, e chegar lá o camarada tá dormindo. Aí não dá não. Porque qualquer um de nós ia correr para Jesus, resolve. Aí quando a gente chega lá para pedir ajuda, eu já ia dar um chacoalhão. Acorda, resolve. Você pode falar que não, só que no teu momento de desespero, quando ele não te responde, indiretamente você pensa que ele está dormindo. Só que a Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme nem tosque. O Jesus humanamente estava dormindo. Só para a gente terminar, ele falou que ia dormir ou não? Responde aí. Ele falou que ia dormir ou não? Porque se Jesus fala que vai dormir antecipadamente, está tranquilo. Eu sei, porque ele avisou antecipadamente que ele vai dormir. Sim ou não? Mas ele falou que ia dormir? No 27, 26 e 27, é para a multidão ou para discípulo? Então ele avisou. Porque o texto fala que o homem lançou a semente à terra e foi dor. Então ele avisou que ele ia dormir. Porque a palavra não era para a multidão, é para discípulo. Como assim, pastor? O que Jesus está pregando como parábola para os discípulos é: a semente no coração de vocês é a minha palavra. O coração de vocês é a terra que recebe a minha, mas na cabeça dele está faltando. Então vamos para a tempestade. Todo culto é assim. Você vem, é liberado uma semente na terra do teu coração, mas aí a gente volta para a realidade do nosso lar. Tempestade. Você vem para o culto e tem palavra, mas você chega na empresa, tempestade. Você vem para o culto, tem palavra, chega na empresa e na faculdade, tempestade. Você não reparou que é assim que funciona? E Jesus avisou que iria a dor, porque eu estou lançando uma palavra no coração de vocês, mas eu vou dor como exemplo. E quando eu acordar, eu quero que a semente dentro de vocês tenha brotado e crer. Porque eu não quero crente mimizento, eu quero crente maduro. Quero crente que dá fruto. Quero crente que descansa. Ele avisou que ele ia dormir. Agora fala pra mim, sem água dá pra brotar e crescer? Se eles tinham dúvida, aonde está a água nessa parábola? Jesus falou: vamos ali pro prático. Tá faltando água, é? Agora vai ter água para encher o barco. É por isso que Jesus estava dormindo. Vocês estão com dúvida da água? Deixa o barco encher. Mas por quê? Porque se não tiver água, não brota e não... Você
Você vai ficar falando para Ele tirar a tua tempestade até quando? Pastor, ainda não entendi. A tempestade não é para te matar. A tempestade é o que está regando a semente da palavra. Se você chegou no culto falando, Deus, estou no olho do furacão, não estou entendendo por que da tempestade, é porque tem muito tempo que eu estou te dando palavra e ela morre seca. Tem muito tempo que eu estou te dando palavra e não produz, porque toda vez você pede para sair. Só que hoje a tempestade vai te envolver, mas não vai ser para te matar, vai ser para você crescer. Isso aqui é para fortalecer a tua fé, meu irmão. Se coloca aí de pé. Nunca mais você vai falar para Ele apagar, para Ele tirar, para Ele anular a tempestade. Se não tem tempestade, a nossa semente, se a semente morre, se conclui no que Jesus falou, porque vocês são tão tímidos, ainda não tem. O que é que Jesus queria produzir e fortalecer neles? Posso fazer uma leitura rápida com vocês? Só recebe se você quer ou tem fé. Pela fé, Hebreus 11:30, pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Vou ler de novo. Homens dos quais o mundo não era digno. Não está falando sobre homens indignos, está falando de homens tão dignos que o mundo nem merecia tê-los. Homens de fé. O meu desejo é que essa palavra fortaleça você para restaurar a tua fé. A nossa vitória sobre o mundo, a nossa fé. A única forma de agradar a Deus de verdade é através da nossa fé. A única forma de você viver a cura que você deseja através da fé. A única forma da sua família ser liberta através da fé. A única forma daquela porta se abrir através da fé. A única forma desse nódulo sumir do teu corpo agora através da fé. Então isso aqui é para fortalecer a tua fé. Vamos fazer uma oração? E o meu pedido com você é: Deus, fortalece a minha fé. Eu quero voltar a ter a fé que eu tinha no primeiro amor. Eu quero voltar a ter a fé que eu tinha no começo. E você vai ver que essa vida de fé vai abrir a porta do céu para você. Pega aí na mão dessa pessoa. Quer ter sua fé fortalecida? Fecha os olhos aí. Você vai falar com Deus. Você vai pedir para Ele fortalecer a tua fé. Fala com Jesus, abre a sua boca. Fala com Ele. Fala assim: Jesus, fortalece a minha fé, eu preciso. Preciso de fé. Será que quando o Senhor vier encontrará homens de fé? Deixa Ele renovar a tua fé. Enquanto você está orando, recebendo dessa fé, essa mancha vai sumir do teu corpo agora. Abre a boca e fala com Ele. Enquanto você está orando com fé, eu não
vou profetizar que você vai ser, já está sendo curado e curada. Abre a boca aí para orar comigo. Fala assim: Jesus, restaura a minha fé. Eu quero crer na minha cura. Eu quero crer que o Senhor vai salvar minha família. Eu quero voltar a crer no sobrenatural. Deixa Ele renovar a tua fé. Ela uita. Olha mio, ai, no moro, cara, enquanto você está orando, essa mancha está desaparecendo, esse caroço vai sumir, essa veia está desentupindo. É agora. Enquanto você está orando com fé, o ambiente do teu lar está sendo transformado. Enquanto você está orando com fé, as cadeias estão sendo destruídas e quebradas. Enquanto você está orando com fé, Jesus está entrando agora para fechar uma sepultura, para dar a liberdade a um cativo. Isso, ora, exerce a tua fé, exerce a tua fé, exerce a tua fé. Você não vai ter que esperar até amanhã, já está acontecendo agora. É nesse ambiente que o milagre acontece. É nesse ambiente que a cura acontece. É nesse ambiente que pessoas são libertas. É nesse ambiente que o vício é arrancado. É nesse ambiente que a libertação acontece. É nesse ambiente que Jesus cura. É nesse ambiente que o batismo com o Espírito Santo acontece. É nesse ambiente que Ele renova a tua vida. É nesse ambiente que os dons são liberados. É nesse ambiente que o lar é restaurado. É nesse ambiente que o pai volta a falar com o filho, que o filho volta a falar com o pai. É nesse ambiente que Deus restaura a família. A partir de hoje, a tua fé não será mais uma fé pequena e mirrada. A sua fé vai ser uma daquelas fé que suporta a tempestade, que chega do outro lado de cabeça erguida. O capítulo 5 diz assim: e chegando do outro lado, teve tempestade, mas eles chegaram. Teve medo, mas eles chegaram.